Que dia, Miguel? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Pra gente que reclamou que estava faltando assunto novo, bastante coisa para conversar, né? Nossa, na sexta-feira a gente tinha conversado já com aquele escândalo em relação às joias, né? E nesta quinta, essa sessão explosiva, esse depoimento explosivo de Walter Delgatti, ele deixa muito claras essas digitais de Bolsonaro na arquitetura desse plano golpista que visava melar a eleição, né? A partir das urnas eletrônicas. Como que você está vendo? Esse cerco se fecha em relação a Jair Bolsonaro? Me diga as suas considerações sobre esse depoimento. Olha, Thalita, na semana passada, na minha intervenção na sexta, o pessoal me achou muito pessimista, diz que sou sempre muito pessimista. Então eu não vou decepcionar o meu público, eu vou ser pessimista de novo em relação a esse assunto, mas felizmente depois a gente tem o deputado pastor Henrique Vieira, que é sempre uma pessoa otimista, uma pessoa de projetar utopias, né? Eu acho que a notícia mais importante do dia, na verdade, está no final do nosso boletim, que são justamente as duas notícias em relação à movimentação financeira do Mauro Cid, porque ele é o operador, né? Ele é quem fazia o trabalho sujo, né? Ele é o Queiroz do Palácio do Planalto, é o novo Queiroz, ele faz exatamente o que o Queiroz fazia nos mandatos, nos gabinetes, agora numa escala governamental. E essa notícia da apreensão de 4, não são um, não são dois, não são 3 telefones celulares. Só por aí da pessoa ter que justificar por que precisa ter 4 telefones celulares, né? Acho que há muita coisa aí, porque como a gente viu, o ASEF se presta a ser uma versão caricatural do Saul Goodman, né? Aquele advogado de gambiarras para limpar a barra do crime, né? Então eu acho que daí sim é um mato de onde vai sair muito coelho. Acho que tem muita coisa de interessante. Por que eu sou menos otimista em relação ao depoimento do Delgatti, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter cuidado ao analisar a pessoa, né? O Delgatti está longe de ser um Edward Snowden, um Julian Assange, né? Mesmo do ponto de vista técnico, enfim. Mas é uma pessoa que se moveu muitas vezes por interesses até escusos, né? Ele mesmo admite que foi buscado e teve essa relação com o bolsonarismo, buscando recursos financeiros, etc., né? E que ele tem um grande problema, ele está numa sinuca de bico e ele tinha que pôr todas as cartas que ele tem na mesa para poder ter uma boa negociação com o Poder Judiciário. Ele é preso, ele é reincidente, né? Ele descumpriu a ordem da condicional dele, né? Violou as ordens de liberdade. Ele certamente negociou uma delação premiada e não traz surpresas de fatos novos, etc., porque elas constam na oitiva que a Polícia Federal fez com ele, aquilo que a gente vem comentando. A CPMI sempre está 10 passos atrás do STF, da Polícia Federal, etc., né? Do ponto de vista das declarações dele, são muitos fatos que estão conversas que não estão registradas, né? Então é o testemunho dele, isso tem um peso, claro, mas para que se sustentasse algum tipo de condenação, isso não impede o indiciamento do Bolsonaro, da Carla Zambelli, etc., né? Mas para sustentar o processo dele, ele precisaria ter provas mais concretas. O que tem de mais concreto nos depoimentos dele são os depósitos da Carla Zambelli na conta dele para fazer aquele serviço, etc., que ela pode justificar que era para as redes sociais dele, enfim, né? O que é importante mesmo? Apesar dele não trazer fatos conhecidos, ele faz isso numa CPI, faz com uma linguagem mais simples, fica muito mais fácil das pessoas entenderem, né? Nem todo mundo é obrigado a acompanhar os oitivos da Polícia Federal, noticiário, etc. Então a repercussão ajuda as pessoas a terem, digamos assim, a versão mais refinada, né, mais didática do tema e compreenderem o que está posto. Eu não tenho dúvida nenhuma do que ele disse, não acho que ele esteja mentindo, né, porque, como eu disse, ele não tem mais nada a perder. Ou ele negocia com o Poder Judiciário e coloca essas cartas na mesa, ele fica numa situação muito diferente do Mauro Cid, que tem as costas quentes com 4 estrelas, né, não tem uma farda, ele sabe o que acontece quando o Bolsonaro descarta
antigos apoiadores. Agora, do ponto de vista mais efetivo, imediato, eu imagino que as declarações de hoje podem recolocar uma cassação da Carla Zambelli de novo. A gente viu como isso foi desarticulado, né, nas semanas anteriores. Ela corrobora o que a Polícia Federal e o STF já vinham dizendo, que tem outras provas, aí é que estão as provas, né? Então, no fundo, não é que a CPI vai ser o motor de última estocada contra o Bolsonaro. Ela vai reforçar nos documentos jurídicos, enfim, as hipóteses e as teses que a Polícia Federal e o STF têm conseguido cumprir através das operações policiais, né? Então ela vai ser muito mais um reforço, digamos assim, né? E eu mantenho a minha opinião pessimista de sexta-feira. Eu acho que ainda demora um pouco para a gente ter uma prisão do Jair Bolsonaro, ainda que motivos não nos faltem. Aquilo que eu trazia na semana passada continua válido, de que há uma leitura de que o Bolsonaro ainda tem uma certa gordura, de que essa estratégia de vitimização é esperada, e isso foi aferido nos grupos de Telegram, que não, vão prender ele, é isso mesmo, é a mesma coisa que já aconteceu com o Trump. Então faz parte da narrativa que esse núcleo mais duro do bolsonarismo tem. E a estratégia do STF, da Polícia Federal, vai ser desinflá-lo na opinião pública, para aí sim dar essa estocada final. Então ainda não será agora, o que eu acho que é bom, porque nos dá tempo de ter mais e mais revelações em relação ao Mauro Cid, ao ASEF, a ter mais musculatura, para aí sim, quando a prisão for feita, não seja uma prisão preventiva, né? Seja com porte superior. Agora, já está dado também dentro do PL, depois que a gente conversou na sexta-feira, os burburinhos estavam colocados. Essa ideia de que o Bolsonaro não seria preso, que ficaria limitado à inegibilidade, era trabalhada inclusive pela direita, pela família Bolsonaro, pelo PL. Agora, dentro do PL, já se trabalha com a ideia de que o Bolsonaro possa mesmo ser preso. E aí é o PL quem está numa sinuca de bico. Se vai tentar preservar essa relação com a família Bolsonaro, ainda pensando nas eleições municipais, ou se vai tentar se livrar do peso logo para que isso não prejudique a imagem. Vai depender em que momento essa prisão acontecer, em que termos e com que provas, mas aí sim nós teremos um isolamento total e completo do bolsonarismo. Você está frustrando a campanha que está rolando aqui nas redes por Bolsonaro preso amanhã, né? Tá rolando essa campanha, tá nos Trend Topics aqui do Twitter. Quando você fala em, inclusive, assim, aguardar esse tempo para colher mais informações em relação a todos esses processos contra Bolsonaro, seriam a partir da PF e do próprio STF, não da CPMI, que, como você disse, está andando com passos mais lentos, né?